Hoje a live é bem interessante. É, a gente vai ter a maravilhosa Maria Helena aqui para falar para a gente um pouquinho sobre essa questão do papel de mãe, mas com uma análise a partir da constelação familiar. Então, assim, eu achei bem legal que teve bastante gente interessada na live, muita gente perguntando se ia ficar salva ou não. Então, conto com a participação de vocês. Olá, Maria Helena, seja muito bem-vinda aqui. Estou muito feliz de poder te receber aqui. Oi, Amanda, é um prazer estar aqui com você também. Estou muito feliz. Oh, coisa boa. Essa live, você sabe que teve muita. Eu falei assim, meu Deus do céu, né? Muita atenção, porque o pessoal falando, ai, tem que ficar salvo, ai, não acredito que vai ter live falando de constelação. Eu falei, eita, muita Legal. atenção. Hã? É um assunto muito gostoso mesmo, né? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá perfeito. Tá maravilhoso. E tá bem aí pra ti também? Tá ótimo. Pronto. Eu tô. Por quê? Eu tô. Uma pessoa aqui, né, técnico tá me ajudando, que o meu fone não tá conectado, ele falou. Ah, mas pelo menos aqui a recepção tá boa. Gente, acho que ela deu pause aqui, mas vamos só esperar um pouquinho para ela voltar e ela já vai se apresentar. Então, gente, só enquanto ela tá voltando, eu queria também que vocês fossem pensando. Quem já ouviu falar sobre constelação familiar? Se vocês têm algumas dúvidas, já vão pensando sobre isso para ir colocando as perguntas aqui na caixinha. Tudo certo aí? Tá quase? Tá bom. Todos vocês que estão aqui nos assistindo, todos vocês já ouviram falar em constelação ou tem alguém que nunca ouviu falar que não tem ideia do que seja? Pronto, vamos Fala aí. lá. Estava perguntando para o pessoal falar se eles já ouviram falar em constelação ou não, se eles têm ideia do que seja, para eles irem responder na caixinha enquanto você estava aí no ajeitando. Pessoal, sejam bem-vindos, seja bem-vinda Cirlei, Wilker, Débora, Isa Ribeiro, né? Sejam todos bem-vindos à nossa live. A Maria Helena tá só com alguns probleminhas aqui técnicos, né, com relação ao fone dela, então a gente tá só esperando ela resolver. O Will que colocou aqui. Eu já ouvi falar de constelação familiar, inclusive foi a minha psicóloga maravilhosa que falou um pouco sobre. A Maria Helena. Ah, você faz a consulta com a Maria Helena, né? Eu também acho que ela é maravilhosa, eu sou suspeita para falar da Maria Helena. Enquanto a Maria Helena tá resolvendo, eu vou só explicar para vocês que assim. Ah, ela saiu. Eu sou Amanda Soares, né? Sou pediatra, eu moro na Suíça há 3 anos, né? Sou pediatra há 8 anos. E eu desenvolvi um grupo para mães que moram fora do Brasil ou moram fora de Portugal, né? Mães que falam português. E nesse grupo a gente vai ter vários profissionais participando, né? Então vai ter coach, vai ter psicóloga, vai ter é, mestre de reiki, vai ter jurista. Porque assim, a gente não é só mãe, nós somos mulheres, né? Nós somos seres assim complexos, né? Com várias ramos, né? Ramificações da vida a serem tratados. A gente tem que olhar cada um deles, né, para o nosso ser, para não ficar só no papel de mãe. E a Maria Helena, ela é parceira nesse grupo, né? A Maria Helena, ela é parceira nesse meu projeto, por isso que ela está aqui hoje. E nesse projeto ela vai trazer justamente essa análise da mãe sobre deixa eu só colocar aqui, da mãe no sentido da constelação familiar, né? Deixa eu só chamar ela aqui de novo.
Pronto, para ver se a gente consegue colocar aqui de novo a Maria Helena. Então, peço só um pouquinho de paciência para vocês, para quem está entrando agora, que a Maria Helena está só resolvendo um problema com o fone dela. E eu estava pedindo para o pessoal que já está aqui para ir justamente enviando perguntas. Pergunta se vocês têm alguma dúvida com relação à constelação familiar, se vocês já ouviram ou não. Para quem já teve contato com a constelação familiar, se quiser dividir um pouquinho como foi, né? O Will que acabou de colocar aqui, que já ouviu falar, que inclusive foi a Maria Helena que tinha indicado. Então, sintam-se à vontade, porque a gente fala assim que o mais importante aqui é esse espaço de trocas também, né? Não só vocês estarem recebendo da gente, mas vocês também compartilhando a vivência de vocês, né? Aproveitar também esse momento para tirar alguma dúvida que tenha com relação a isso. Bom. Gente, eu vou tentar mais uma vez aqui colocar a Maria Helena. Se não der certo agora, a gente vai... Eu acredito que... Ah, perfeito agora. E seja bem-vinda novamente. Agora sim. Agora deu certo. Perfeito, minha linda. Então, primeiramente, seja bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse primeiro, antes da gente começar a conversar. Bom, meu nome é Helena, sou psicóloga, terapeuta e consteladora familiar. Tá me ouvindo bem? O áudio tá chegando bem aí, Amanda? Tá chegando bem, tá sim, tô ouvindo bem. Se começar a puxar, eu falo. Tá bom. E assim, a minha trajetória, além disso, né, sou mãe de duas crianças, então eu tenho o Antônio, de 3 anos, e o Bento, que faz 4 meses, agora dia 9. E aí acho que agregou muito a minha percepção. Eu costumo dizer que quando eu estava grávida, uma colega muito querida minha, uma psicóloga, ela me disse assim, tudo que você aprendeu, você não vai conseguir aplicar da maneira como você aprendeu. E eu acho que o que mais a psicologia me traz, isso eu consigo aplicar muito bem, é a aceitação dos meus limites, né? Então, acredito que isso que a constelação me ajudou também a compreender foi qual o meu papel ali naquela função e até onde vai o meu papel, que eu não posso completar o papel do outro, eu não posso ocupar o lugar do outro. E aí nós vamos discutindo isso aqui com o tempo, mas não é só um conteúdo teórico para mim, embora, né, o teórico é muito importante, mas é também parte da minha vivência pessoal. Sim. Eu estou muito grata pelo que eu aprendi hoje. Pode falar. Desculpa só te falar, eu não sei se você tá, tipo assim, com o computador e o celular ligado, se você tem duas coisas conectadas, tá dando só um tiquinho de eco. Então, um pouquinho só, mas dá para ouvir. Depois o pessoal fala aqui também, eu tô conseguindo te entender bem, mas estava dando um pouquinho de retorno. Mas se não tiver dois aparelhos ligados, não tem problema não. Dá para entender, sim. Eu entendi. Eu tentei usar o fone do Bruno, não deu certo. Deixa eu colocar o meu e eu vejo melhor, que é mais simples. Às vezes o mais simples, né? Às vezes a gente mesmo dificulta, né? Eu queria que você... Melhorou? Melhorou. Tá. Estava dando um pouquinho de retorno, mas tá perfeito agora. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, então, né? Acho que a gente já pode ir entrando assim no tema. O que é, então, essa constelação, né? Porque a gente falou que vai falar do maternar sobre o aspecto da constelação, mas a constelação é o quê? Tá bom, vamos lá. Bom, a constelação, ela é uma abordagem terapêutica, mas também uma técnica, nós podemos olhar ela como abordagem ou como técnica. Qual é a diferença? A constelação, enquanto técnica, ela é um conjunto de ferramentas, de instrumentos que eu posso usar para auxiliar no processo terapêutico, auxiliar a integrar questões, a abraçar questões, ou ela é uma abordagem, uma filosofia de vida, que eu consigo, através dela, olhar o mundo. Mas em termos mais práticos, o que isso quer dizer, né? O Hellinger, ele é um alemão, e ele se baseou em várias teorias que já existiam, e criou um método, uma forma de unir essas teorias que nós chamamos de constelação familiar. Que na base significa que você vai olhar o mundo como sistemas. Então nós todos estamos inseridos em sistemas. Eu, Maria Helena, estou inserida no meu sistema familiar.
Então, eu tenho aí uma mãe, um pai, avós, irmãos, e todo esse sistema me deixa heranças psicológicas, heranças sistêmicas, além de toda a questão física. Então, eles passam crenças, formas de viver, traumas, através do sistema. E quando nós falamos em filhos, você tem aí dois sistemas, né? O sistema da mãe e o sistema do pai, que se encontram quando nasce essa criança. Então, a constelação, ela é uma técnica terapêutica, né? Uma ferramenta terapêutica, que vai olhar os problemas emocionais que nós temos, algumas dificuldades emocionais que o ser humano pode apresentar, pelo viés do sistema. Se há doença psíquica, talvez haja desequilíbrio no sistema. E aí nós vamos observar esse sistema. Ficou bem explicado, amor? Ficou. Vou tentar fazer um resumo, porque às vezes assim, né, tem gente, você vai falando, vai ter gente que vai entrando durante a tua explicação, então só para fazer um resumo para quem está entrando, e aí você me corrija também, Maria. Claro. Por exemplo, você falou assim, né, então quando, por exemplo, vamos supor aqui, né, Amanda, tô aqui com meu filho Jean e com Julian. Então aqui, nesse sistema nosso, Amanda, Jean e Julian, eu trago toda a herança, toda essa carga da minha família, e o Julian traz também toda essa carga da família dele. Então, quando a gente está no nosso papel, eu como mãe, ele como pai, não sou só eu, Amanda, e não é só o Julian. Eu tô honrando, como a gente fala, né? Eu tô honrando toda essa ancestralidade minha, e ele tá honrando toda a ancestralidade dele. Durante a nossa convivência, não é isso? Exatamente, e às vezes isso se dá na convivência de maneira oculta. Então, algumas vezes, nós mulheres, né, vou falar sobre esse papel materno, ocupamos uma posição enquanto mães, agimos de determinada maneira sem perceber que estamos repetindo esse padrão. Uhum. Um exemplo, vamos supor que você veio de um lar onde o seu pai era ausente e a sua mãe se queixava muito da ausência paterna. Vamos dar um exemplo. Quando você casa, você pode ter um marido que não tenha essa ausência, que consiga estar mais presente, mas você está constantemente se queixando. Mesmo sem perceber, você acaba, isso a gente chama de dupla identificação. Você se identifica com a sua mãe e você identifica ele com o seu pai. Uhum. Então você está reproduzindo na sua vida coisas que aconteceram no seu sistema familiar. Algumas vezes, tem muitas histórias de violência em algumas famílias. Então eu chego na nova família com uma carga de vingança. Eu tenho raiva desse outro, mas aquele que está ali não foi ele que me fez aquilo. Eu estou trazendo algo do meu sistema, né? Isso são exemplos um pouco mais intensos, mas até de maneira mais leve isso pode acontecer. Por exemplo, um movimento interrompido entre a filha e a mãe. Vamos supor que a criança nasceu e precisou ir para uma incubadora, né? Você entende bem disso, né, Amanda? Então, ela precisou se afastar dessa mãe. Naquele momento não teve uma equipe, não existia condição de que o aspecto emocional dela fosse cuidado. Ela precisou se separar e ficar sozinha. Ou acontece um acidente quando ela é um pouco mais velha, 2 anos, 3 anos. Que teve essa ruptura. A falta tem essa ruptura. Então, o meu tá ali com o papai. Oi, lindo. Eu digo que ele gosta de participar de uma live, né? Oi, amor. Então, a falta, essa ruptura que essa criança e essa mãe vivenciam, né? Enquanto ela é criança, ao se tornar adulta, essa mulher, vamos colocar aqui, quando se torna mãe, ela pode querer suprir essa falta dela no filho. Então, pode ter um excesso de proteção, um sufocamento emocional, uma simbiose emocional, nunca permitir que esse filho se distancie, nunca permitir que ele se desligue por conta dessa falta. Essas são algumas possibilidades para irmos refletindo aqui. Eu achei interessante esse exemplo que você trouxe, porque colocando, né, do lado prático, por exemplo, você mostrou essa ruptura e a mãe como assim, sufocando, né? E eu acho interessante quando a gente faz acompanhamento no consultório, às vezes é aquela mãe que chega falando assim, nossa, meu filho quer estar o tempo todo no braço, meu filho tem que estar agarrado. E, na verdade, não necessariamente é o bebê. Na verdade, muitas vezes, ou pode ser, que seja uma necessidade nossa que a gente não enxergou por algum, como você falou, por alguma questão, uma ruptura que teve lá atrás, e para ti, inconscientemente, é um resgate desse processo. Isso.
Exato, exatamente. E quando a mãe tem essa consciência de que ela tem esse resgate, o que que acontece? Quando eu viro mãe, eu vou reviver toda a minha infância também. Então, o período que eu nasci, como eu vim ao mundo, como os meus pais me receberam quando eu vim ao mundo, como eu recebo o meu filho, Como eu fui... você pode observar. Exato. Algumas pessoas, elas sentem tanto desconforto com o bebezinho pequeno, 1 mês, 2 meses, porque estão revivendo o próprio desconforto do seu nascimento. Uhum. E aí ficam numa função mais automática, mais prática. Ah, eu tenho que lavar, eu tenho que dar banho, eu tenho que... E pronto. Não conseguem se conectar para conseguir experimentar aquilo mesmo, né? Para conseguir sobreviver ali. Mas quando você tem essa consciência, eu tenho uma ferida X, você consegue viver com essa criança, oferecer para essa criança aquilo que você também está oferecendo para sua criança. Se eu precisei daquele brinquedo, eu vou oferecer esse brinquedo para o meu filho, porque para mim foi importante. Mas você não vai sofrer se seu filho não corresponder à sua expectativa. Então eu tenho essa falta. Se não quiser brincar. Isso, por exemplo, eu sempre quis um carrinho. Então eu vou dar o carrinho, mas ele não quer o carrinho. E tudo bem, porque eu sei que o carrinho... Por isso a importância do autoconhecimento. Não é legal, acho que nós temos sempre que tomar cuidado para não aumentar a culpa materna, né? Mãe sente muita culpa. 24 horas por dia, não tem como. O tempo todo não estou fazendo o suficiente. A intenção não é aumentar a culpa materna, mas é observar que se eu estou conectada com as minhas necessidades, eu consigo atender melhor a necessidade do meu filho. Se eu não estou conectada com as minhas, eu vou tentar suprir minhas necessidades no meu filho. Uhum. E aí isso é um problema. E como que foi pra você, logo no comecinho, a primeira frase que você falou foi assim, teve uma amiga que falou que você vai ver quando você vai ser mãe, não vai ser bem nessa teoria. Como agora, assim, na prática, né? Porque o que eu vejo, assim, que com questão de Instagram, Facebook, a gente tem todo mundo tá obeso digital, né? Todo mundo tem muita informação, mas a gente está com dificuldade de colocar na prática. Como que foi isso para ti, que você tinha começado a falar no comecinho? Então, eu acredito que eu gostei muito disso que você trouxe, do excesso de informação e da dificuldade de colocar em prática. Porque a informação, ela só vira conhecimento quando eu assimilo aquilo. Uhum. Tem momentos que eu sei de uma coisa de maneira cognitiva, mas na prática as minhas emoções me capturam e eu começo a agir de outra forma. Por exemplo, ontem eu fui no laboratório com meu marido e os meus filhos. E tinha uma mãe que o filho estava precisando retirar o sangue, né? Colher o sangue para fazer um exame. E estava sendo muito difícil para colher esse sangue. Então ela colocava Baby Shark no rosto dele e falava assim, não está acontecendo nada. Olha para a mamãe, não está acontecendo nada. E ela sofria muito, 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 muito. Não está acontecendo nada. E aí me impressionou, porque hoje a informação ela está tão democrática, mas que você fica, mas será que ela não percebe que ela está fazendo com que ele desconecte da própria emoção? Porque aí a criança, ela está sentindo dor, mas a pessoa que ela mais ama está dizendo para ela, não está doendo. Sim. Olha que dissociação cognitiva. Mas eu estou sentindo dor, e por que ela está dizendo que não está doendo? Então parece um conteúdo óbvio, e talvez essa mãe tenha acesso a isso. Mas na hora que a criança começa a chorar, ela não consegue para aplicar esse conteúdo porque ela tem as dores dela. Talvez a dor, às vezes alguns adultos falam assim, eu não quero que ele sofra, não quero que ele chore. Tudo bem, a gente não quer. Mas se ele for chorar, que nós possamos sustentá-lo na dor. Porque você é o adulto. Acolher essa criança, né? Posso acolher essa criança. Então, o desespero, às vezes, com a dor da criança é porque a minha dor calada, quando o filho fala, dói na minha dor. E é isso que nós temos que tomar muito cuidado, né? Para não dizer para essa criança que ela não é capaz. Então, nesse momento, quando eu vi aquela mãe, eu pensei, ela está fazendo o melhor dela. Para ela, o melhor é colocar a tela, é olhar nos olhos do filho dela e falar, não está acontecendo nada. Mesmo ele tendo uma agulha e 3 adultos segurando o braço dele, tirando sangue. Sim. Eu entendo que é o melhor. Mas aí, você vê mais um pouco. Talvez ela tenha informação, mas não está conseguindo aplicar. Então, depois vem a culpa, o martírio. Por que eu não consegui? Então, como mãe, algumas vezes, é claro que existem situações domésticas, situações familiares, que eu sinto que eu não consegui exercer o meu melhor. Claro. Mas aí eu olho qual o motivo que me levou a não exercer o melhor.
né? Ah, é uma situação, hoje eu estou cansada, hoje eu estou com outra prioridade, então ok, né? Eu consigo, acho que, ficar em paz mais rápido. Eu busco fazer o melhor sempre, mas nos momentos que não é possível, eu fico em paz com aquilo que eu pude oferecer. Então, eu vejo que a psicologia me ajudou muito nesse sentido. Quando a minha colega falou, eu admiro demais, respeito demais essa minha colega. Quando ela disse isso, eu entendi que ela colocou: você não vai conseguir fazer tudo de maneira perfeita o tempo todo. Mas hoje eu não quero mais ser perfeita. Eu quero viver a experiência humana. E a experiência humana, ela inclui dores, culpa, tristeza, e isso também faz parte. Porque eu só sinto isso porque eu amo. Se a gente não amasse, eu não sentia. Como eu amo demais, não é, Amanda? É muito amor. Então a gente sente mesmo, sente muito. Eu tô vendo que tem uma galera que tá entrando aqui, que assim, psicólogo, assim, Psi Tatiana, por exemplo, uma que acabou de entrar. E eu acho assim, para quem ou é profissional da saúde, ou para quem é psicóloga, né, para quem trabalha com criança de uma certa forma, pedagoga, quando a gente vira mãe é muito difícil. É uma pressão muito grande, o pessoal não tem ideia. Porque, assim, é como se, tipo assim, a vida é bela, né? A gente é mãe Disney, acorda e não tem dificuldade. E imagina, todas nós, independentemente da profissão, todas nós trazemos a nossa criança interior, todas nós estamos embebidas no complexo materno. Agora que eu tô com o Jean com 3 meses, eu sei com o Teu com 4 meses, a gente tá nadando no complexo materno, né? Tá ali, assim... No caos, né? Um caos criativo, mas é um caos. Então, assim, o que eu acho lindo é justamente mostrar, assim, essa vulnerabilidade. Só que o que eu tenho aprendido é que a gente vai colocando consciência e você fala assim, ok, eu pisei na bola hoje. Ok, talvez eu achei que era uma necessidade do meu filho e aí eu fui analisar e eu vi que era uma necessidade minha. Ou, por exemplo, como você fala... Eu acho, assim, um exemplo interessante, bobo, mas assim, interessante, essa questão da ancestralidade. Por exemplo, todo mundo fala, eu nunca vou bater no meu filho. Nunca que eu vou ser agressivo com o meu filho. Sendo que muitos de nós, né, o pessoal que tem 30, 40 anos ou mais velho, apanhou quando foi em casa, recebeu a famosa chinelada, como fala? Educativa, né? Esqueci agora. Isso. Mas, enfim, então, assim, não tinha o conhecimento, né? A gente não falava tanto dessa questão que a gente fala hoje, de desenvolvimento das crianças e tudo. E a gente faz porque tem como base, foi a experiência, por mais que racionalmente você fale, não, eu não vou fazer isso, mas você cresceu vendo aquele exemplo. Para você sair desse caminho é muito difícil, não é? E você fala... Muito, essa é assim, por isso a importância do autoconhecimento novamente, né? Para existir dentro de uma relação, a relação ela é constituída por 2. Sim. Para existir dentro da relação, eu preciso ocupar o meu lugar. Vamos na fala, né? E agora, virei mãe, né? Qual é o meu lugar nesse sistema? O que eu ocupo nesse lugar? Então, eu preciso estar em posse do meu lugar. Isso é um conteúdo que a constelação traz muito, né? Porque Sim. quando eu estou no meu lugar, eu faço o melhor do meu lugar. Mas eu não posso suprir os outros lugares. Então, respeitar o que é o espaço da criança, o que é o espaço do outro. Então, como você disse, a questão da violência infantil é algo muito grave. Porque nós temos no nosso país, no Brasil, mas nós estamos falando aqui, né? Você está na Suíça, não é isso? Isso, na Suíça. Então, nós temos aí pessoas que podem estar em outros locais, que é um tema até complexo, né, Amanda? Porque você tem, além de toda a questão familiar, que já são 2 culturas, 2 universos familiares conversando, um casamento, você ainda tem a cultura de outro país. Tem as diferenças culturais, então, justamente. São 2 culturas completamente diferentes que estão aqui, que tiveram um frutinho lindo. Então você ainda tem isso ainda se soma, né? Nisso tudo que nós estamos discutindo. Mas quando apanhei quando criança. Só que a violência doméstica é uma coisa a qual nós temos que combater, porque é muito grave. Você começa a dizer, mas tudo bem, a palmada corretiva, para você corrigir. Mas aquilo você começa a flexibilizar algumas coisas, e aí isso acaba trazendo situações muito graves. Que eu lembro que quando eu era estagiária de psicologia, eu fui numa casa, era algo da faculdade ainda, e uma mãe foi bater no filho, ela jogou o chinelo, pegou no testículo dele, inchou, tava desse tamanho.
a dor que aquela mulher estava sentindo, nenhum pai e mãe quer causar dor para o seu filho. Então, nós sabemos que esse discurso nós temos que manter, de tentar educar de uma maneira não violenta. Mas, como você disse, às vezes eu apanhei muito quando criança. E eu não vou conseguir, no momento da raiva, conter alguma coisa. Um grito, um puxão no braço, alguma situação mais agressiva. Quando você tem o autoconhecimento, quando você se percebe, quando você escolhe que quer fazer diferente, porque nem sempre tem pessoas que querem honrar o que teve de negativo nessa família, né? O que teve de sofrimento e tudo bem. Não é assim, traz mais sofrimento. Mas quando você escolhe que quer fazer diferente, é o que você disse, aí você se compromete. Naquele momento em que você faz algo, que é repetição de padrão, você se analisa. O que aconteceu? O que me fez agir assim? Qual foi o gatilho? Né? Qual aspecto dessa relação eu não consegui? Você se analisa, se observa, se acolhe e muda. No outro momento você faz diferente. Algumas vezes você vai repetir mais algumas, até você conseguir fazer diferente. Né? No meu caso, na minha infância, eu não tenho cenas de violência física. Eu tenho cenas de o excesso, né? O excesso do zelo, o excesso do cuidado, ou às vezes que dificulta a autonomia de cada um. E tá tranquilo, isso é uma coisa que de vez em quando eu vejo, meu filho pede, por exemplo, para comer, antes dele pedir a banana, eu dei a banana. Coisas que eu sei que poderiam ajudá-lo, eu dar mais esse espaço para que ele possa se desenvolver. Então eu vejo isso de vez em quando, eu me pego repetindo. Repetindo o padrão. Então nós vamos repetindo um padrão. Em algum momento nós vamos repetir esse padrão sim, mas aí vem daquela percepção. O que está me levando a fazer assim? O que está me levando a agir assim? E no outro momento eu posso agir diferente. Né? Eu posso escolher outra coisa. Quando nós falamos da maternidade para a constelação, é algo muito simples, porque é dar a vida. A partir do momento que eu dou a vida para o outro, eu estou exercendo aí a maior plenitude que a maternidade pode ter, que é essa transmissão. Agora, o que acontece? Quando eu sou um adulto, eu sou uma mulher adulta, eu sou um pai adulto, que eu tenho um filho, eu me comporto como adulto. Eu acerto, eu erro e eu me responsabilizo por aquilo. Então, se eu erro, eu me responsabilizo por aquilo. Inclusive para criança, você pode falar, olha, hoje, quando você fez isso, eu tive uma reação exagerada, eu não precisava ter reagido dessa maneira, mas eu reagi. Eu sinto muito, às vezes acontece. Eu me responsabilizo pelo meu ato. O problema é quando nós, adultos, chegamos na vida adulta com uma postura infantilizada. E postura infantilizada não quer dizer externamente infantilizada, gostar de coisas de criança, não isso. Agir de acordo com a nossa vida como se a gente estivesse esperando ainda algo de outras pessoas. Como assim? Quando uma criança é ferida, ela é ferida por seus pais, normalmente. Um pai ausente, uma mãe, alguma situação do casamento dos pais que a feriu, algo que aconteceu ali. Normalmente, é claro que tem outras situações. Se ela é ferida por papai e mamãe, ela ainda está esperando a criança que aquilo seja dado para ela. Me faltou afeto, me faltou amor, não fui vista, você me feriu, você não estava presente. A criança está esperando que aquele pai e essa mãe entreguem isso para ela. Quando você chega na vida adulta, essa ferida ela precisa ser vista, precisa ser acolhida, mas nunca vai mudar. Você não vai voltar para o passado. Eu tinha 5 anos de idade, eu sofri um acidente, eu fiquei dentro de um hospital durante 3 meses e eu senti que minha mãe me abandonou. Certo. Você nunca vai voltar aos 5 anos e esse acidente não vai acontecer. Você ressignifica aquilo e você segue. Quando você é um adulto infantilizado, você cobra isso do parceiro, você cobra isso do seu chefe, você cobra isso do seu amigo. Aquilo que você sente que a sua mãe te deve, você está cobrando dele. Você deveria fazer tal coisa. Olha para mim, me veja, eu tô sofrendo, cuida de mim. Então você começa a cobrar do outro. Por que você não fez isso por mim? Porque você... E aí nós estamos falando de um adulto infantilizado. Não no sentido de que ele ainda está cobrando as dores do passado no presente. E isso é complicado. Aí você cobra do seu filho, e aí você começa a querer que outras pessoas salvem Preencha você. aquele vazio. Resolvam Isso, preencha aquela ferida emocional que não tem como ser preenchida. Você tem que se resolver mesmo com seu papai e a mamãe internalizados, que nem é. Eu costumo dizer isso para os meus clientes, né?
quando nós falamos de pai e mãe, eu não estou falando do pai e mãe que estão agora lá na casa deles, nesse horário aqui no Brasil, fazendo seu almoço, aí na Suíça, almoçando, aí chegando, talvez, né, do trabalho. Não é nem dessa pessoa que nós estamos falando. Estamos falando do pai e da mãe interno. A imagem interna de pai e mãe que todos nós temos. Aquela vivência, aquela experiência que eu guardei na minha mente, né? Exato, exato. É essa experiência que nós temos que curar. Não é esse pai e essa mãe que estão lá. Então eu vou me resolver internamente com essas figuras internas de pai e mãe, que são muito importantes no meu maternar. Enquanto mãe, enquanto pai, eu aplico o que eu recebi deles. Se eu não passo pelo processo de reintegração, de reconciliação interna com essa vivência, eu posso aplicar coisas que na verdade me feriram, né? Coisas que me machucaram. E uma dúvida que me surgiu, porque, por exemplo, quando a gente faz constelação, eu só fiz uma vez, mas assim, eu sou fruto de um casal que constelou, né? Então eu vejo toda a diferença na minha adolescência, quando meus pais começaram a constelar, realmente mudou mesmo. E o que eu acho interessante é que a gente vê muito assim a questão dos papéis bem estabelecidos, né? Então a mãe tem que estabelecer, tem que exercer o seu papel de mãe, o pai, seu papel de pai. Quando você fala se a mãe, por exemplo, né, tá ali naquele papel na criança interior que tá ferida e ela tá projetando isso pro companheiro, como é que é isso na prática? Assim, como que você vê isso com essa questão da constelação da mulher respeitar o papel do companheiro como pai, por exemplo? Muito, muito legal você colocar isso. Relação de casal é um tema muito difícil, naturalmente, né? São dois universos se relacionando. Tem muito sentimento envolvido. Então, os parceiros amam uns aos outros. E aí você tem que, alguns terapeutas chamam de ralar o ego, né? Você se machuca ali naquela relação, porque é uma relação complexa. É uma relação em que você dá para a pessoa que você ama, que é o seu parceiro de vida, o que você tem de melhor e o que você tem de pior. É a pessoa que vai te ver na sua maior bondade, mas também vai te ver na sua maior fragilidade. Vai te ver no dia que você mentiu, vai te ver no dia em que você caiu, vai te ver no dia em que você ficou triste. É a pessoa que vai te ver como um todo, é uma relação com muita intimidade. Relação de casal é uma relação muito íntima. Quando você tem amigos, você pode se abrir, mas os amigos não conseguem, às vezes, ver você em toda a sua realidade. Não estão 24 horas mas como o parceiro, tá o companheiro, né? Exato. Sim. A parceira acaba vendo muito. Então, nós temos que ter o cuidado de manter os filhos, de separar as relações. Então, a relação do casal é a relação do casal. Muitas vezes, dentro de um casamento, para não olhar para os problemas que existem naquele casamento, o casal começa a inserir os filhos naquele casamento. Começa por exemplo, um casal discute e aí um deles vai dormir com a criança. Certo. Eu vou deitar com você aqui hoje. Ou então eu vou conversar com você. Ou você vai me dar atenção. Ou começa a te falar, porque a sua mãe fez isso, porque o seu pai fez isso. Então você começa a inserir esses filhos numa relação que eles não têm estrutura cognitiva e emocional para lidar com isso. Quando nós falamos de papéis, é que você respeite o seu espaço, o espaço desse parceiro, dessa parceira, e o espaço dessa criança. É claro que em algum momento existem famílias que são mais expostas. A gente está discutindo mesmo, mas a discussão aqui é nossa, você não tem nada a ver com isso. E tiram essa criança. Tem famílias que são ocultas. Eu vou para um lugar e vou ter aquele momento ali. Então você vai ter o estilo de cada família, mas é importante que cada papel seja respeitado. E o que costuma acontecer? Algumas vezes, ou a mãe ou o pai, e aí nos casais homoafetivos, né? Quem ocupa a função mais materna, a função mais paterna. Sim. Algum desses acaba querendo fazer todo o papel. Então eu quero te dar o que você precisa, eu quero isso, e eu quero suprir o que te falta. Então, por exemplo, você está ali na dinâmica da casa, e aí a pessoa com quem você é pai junto, né? O seu marido, por exemplo, tem uma palavra rude com seu filho. E você levanta, vai lá e tem uma palavra doce. Esse tipo de coisa é ocupar os espaços, né? É você não permitir que aquela relação se desenvolva. Enquanto mãe, você pode fazer a sua parte de mãe. Mas existe uma necessidade que aquela relação se desenvolva.
Se vai ser uma relação pautada no respeito ou não, cabe a eles. Você pode fazer a sua parte. Então é muito comum muitas mulheres, ao perceberem algum padrão violento ou que elas julgam violento no masculino, interferirem nessa relação, tomarem essa criança para si e tentarem nutrir essa criança sozinhas. E você precisa da função paterna, mesmo se você for uma mãe solteira, que esse pai morreu, que esse pai não está presente. Você precisa da função paterna. O que a gente chama de função paterna? Que é o que vai separar essa mãe desse filho. Nessa época, não. Nessa época que você está aí, o filho é todo cuidado, ele precisa dessa atenção total. Mas chega um momento que você precisa falar, ele vai precisar ir para a escola agora. Mas eu queria ficar com ele. Não, mas você vai precisar deixar ele para a escola. Tem um momento que o filho começa a andar, e algumas pessoas, não, mas eu preciso, se ele andar ele vai cair, mas tudo bem, então ele vai precisar cair. Então a função paterna é aquela que cria um pouco de separação nessa simbiose. Porque como a mulher costuma carregar o bebê na barriga, nem sempre, mas costuma, ela tem essa relação simbiótica desde o ventre. Então a criança nasce, você ainda está nessa relação. E nós costumamos dizer, isso é uma frase muito comum na constelação familiar, que para a mãe, a vida do filho é a vida dela. Se algo acontece com meu filho, aconteceu comigo. Eu tô sentindo isso. Normalmente, o pai não. Não tem Se algo acontece com... Não tem essa sensação. Nesse nível, né? Isso, é a vida dele. Ele fez tal escolha. Tudo bem, é a vida dele. Ele fez uma escolha. E não, mas ele tinha que fazer a escolha que é melhor para ele. Aí é a função materna. Essa não é a melhor escolha. Então, quando você tem um equilíbrio das duas funções, é mais saudável para a criança. Por exemplo, quando você pensa, às vezes, eu tô falando aqui, e podem ter algumas mães que não têm esse parceiro presente. Isso que eu ia perguntar para as mães que são solos. Você falou, a mãe tem que... Às vezes a mãe é sozinha, mas ela tem que ter a função paterna. Eu ia perguntar isso. Isso. Então, nós vamos falar... Perdão, outra pausa. Gabriel, a gente vai colocar a pergunta no finalzinho, mas vocês podem ir já escrevendo que no finalzinho a gente abre para pergunta. Desculpa, pode continuar. Gabriel, maravilhoso. Lindo. É meu irmão, gente, só para falar. Então, quando você não tem, assim, outra coisa que a constelação traz, que isso eu acho muito bacana, é que você sempre tem um pai e uma mãe. Esse pai é ausente, mas não existe um filho sem um pai e uma mãe. Certo. Esse filho é adotado, mas existe um pai e a mãe que o adotaram, ou um pai e uma mãe que colocaram ele no mundo, na sua origem. Isso, é biológico isso, né? Você precisa de 2 genes, 2 cargas genéticas aí, uma quantidade de cromossomos de cada um para gerar uma outra criança. Quando você é uma mãe solteira com esse pai vivo, vai ser importante que você encontre formas de deixar essa presença paterna, que essa relação aconteça, desse pai e desse filho. Mas vamos supor que é uma mãe viúva ou um homem que foi embora, deixei o filho e fui embora. Aí o que vai ser então função paterna? Às vezes você tem pessoas na família que te auxiliam nisso. Tem um avô, tem alguém que auxilia no sentido de te ajudar a transmitir essa imagem. Essa visão, né? Por exemplo, do masculino. Essa visão do masculino. Então, às vezes você tem pessoas na família que podem auxiliar, mas em alguns momentos não. Então, o que vai ser a função paterna aí? Eu preciso trabalhar. Isso é um corte. Eu preciso trabalhar. Então, você precisa ficar na escola, você precisa ficar com a babá, você precisa ficar em tal lugar para eu trabalhar. Isso já é uma função paterna inserida, porque você está colocando um limite. Então, seria mais ou menos um impulso, aquilo que impulsiona a criança para o mundo. Na constelação nós falamos, a mãe é a vida, o pai é o mundo. Então, você vem através da mãe, né, da vida, mas você vai para o mundo. Então, essa é a função. O que é um filho saudável? É um filho que vai para o mundo. Um filho que desenvolve uma profissão, que compartilha com o mundo alguma coisa. Um filho que se sente parte desse universo. Que constitui família, ou não, mas que vai para o mundo, né? Que se sente pertencente. Então, quando você diz, se sente pertencente. Então, quando você diz da função paterna, você está falando disso, de deixar essa criança ir para o mundo. Mas, às vezes, você pode fazer o diálogo interno. Por exemplo, isso é muito bom para as viúvas. O filho, vou trazer aqui um filho adolescente. O filho te diz,
mãe, eu tenho 15 anos, eu quero ir numa festa na cidade vizinha, né? Quero ir e voltar de ônibus. A resposta da mãe normalmente é não. Você não vai, né? Primeiro é não, porque a mãe vai pensar na segurança, não. Uhum. Mas antes de responder, ela pode se silenciar e se conectar com esse masculino interno, né? Nossa, Todas as sim. mulheres, essa figura interna, um pai, que você, né? Essa figura que você tem internamente. E talvez você consiga achar o equilíbrio, porque pode ser que a polaridade paterna diga vai. Alguns pais são mais vai. Uhum. Que talvez também não seja o ideal, né? A criança tem 15 anos, vamos pensar aqui. Sim. Você pode encontrar um equilíbrio. Ok, você pode ir para a festa, mas eu te levo e te busco. E aí você tem um caminho do meio, um meio termo. Que é isso que é o equilíbrio das forças, das polaridades. Você tem aí o cuidado, a proteção, e você tem o incentivo, o desafio. Então, o lado paterno é isso, é desafiar a criança. Você pode ver a diferença do brincar dos homens para as mulheres. As mulheres brincam com a criança de um jeito. O pai joga para cima e dá uma sacudida e dá um tapa na bunda. Anda, menino, sai da frente. Então é uma brincadeira que incentiva a criança a desafiar. E no desafio nós também crescemos. Se você fica só no lado materno, que é muito bom, mas o lado materno é um zelo, é um cuidado excessivo. Tem alguém que também quer participar aqui. Sim, vem cá. Você quer participar? Dá um oi pro Jean. Porque isso, gente, é maternidade real, tá? Isso, deixa eu... Opa. Dá um Aqui. oizinho pro O papai tá ajustando aqui. É. Ó, o Wilker tá falando, a mãe vai pra festa com ele. O que é interessante disso que você tá falando é que, boa, Wilker. e é uma coisa que eu tô aprendendo, é a gente sempre parar Tá bom, assim, essa situação, por exemplo, vamos supor, essa situação da festa que colocou, eu tô com medo de deixar meu filho ir. Será que é um medo meu, alguma vivência minha, que eu vivi na minha adolescência e, de uma certa forma, eu já tô projetando isso pro meu filho, né? Ou realmente é porque é um local que não é legal, com uma turminha que não é legal. Eu acho que toda hora a gente tem que estar sempre, a gente como mãe, como pai, sempre analisando essa demanda, esse pensamento, ele está vindo de uma experiência minha ou é realmente vindo assim, relacionado ao meu filho, ao que eu estou vendo, ao ambiente que está em torno, né? Exatamente, Amanda. É que, olha, ele quer puxar o fone. É aquilo que nós víamos falando das minhas feridas, né? Então, enquanto mãe, enquanto pai, eu sou também filho. Eu sou também filha. E ao ser filha, eu tenho experiências como filha. E como foram essas experiências, né? Como foi a minha adolescência, como foi a minha infância. Por isso o autoconhecimento é tão importante. Eu preciso estar conectada comigo, com as minhas necessidades, com a minha realidade, para poder exercer essa função de uma maneira leve. Nesse sentido, porque às vezes você se desespera. Ai, meu Deus, ele não vai conseguir, ele não vai poder. Isso é tão prejudicial para a criança, né? Acho que quando nós pensamos nos excessos, já vai se você pensa a criança, né? Já vai limitando. A função materna, o maternar, no excesso, ele é um excesso de proteção. Ele tá bom assim? Sim, tá ótimo. Então, o meu técnico tá aqui, gente, maravilhoso. Beijo, então a criança, a Amanda te mandou um beijo. Meu então a criança, no excesso materno, é um excesso de proteção, um excesso de cuidado, né? E esse excesso de proteção, esse excesso de cuidado são prejudiciais para a criança, porque ela fica insegura. Então, normalmente, pessoas que lutam com a insegurança tem muito a ver com a relação com a mãe. Já um excesso de paterno, um excesso dessa energia paterna pode ser uma autoridade excessiva, né? Uma falta de abertura para uma democracia, para um diálogo. Então, você tem aí os dois excessos são perigosos. Por isso é importante o equilíbrio, né? Você está buscando um caminho do meio. Vamos colocar assim. Você pode encontrar pessoas que têm muita conexão, que foram criados mais nesse polo materno, que tem essa postura de muito... arranjam muita desculpa para si mesmo, exageram aí nesse ponto. E pessoas que foram criadas com muita influência paterna, simbólica, eu estou dizendo, né? Pode ter sido uma mãe que fez essa função. Muito rígidos consigo mesmo, muito críticos consigo mesmo. Por isso a busca de um caminho do meio.
Vai cuidando aí do nosso tempo, Amanda. Sim, pronto. Daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas. Eu só achei muito interessante também, logo lá no comecinho, que você falou, assim, da questão das vulnerabilidades, né? Que uma coisa que eu percebi lá em casa, que ajudou muito quando meus pais começaram a fazer constelação, foi justamente falar assim, olha, a gente errou, né? A gente pisou na bola em tal situação. Eu vejo que, assim, eu posso dizer que, pelo menos para mim e pro João Pedro, né? Que pro João Vitor ele era muito pequenininho, mas pro meu irmão que era mais próximo, que abriu um caminho mesmo, né? Porque, tipo assim, quando também você como pai, mas se coloca também assim, eu erro e tá tudo bem, tá tudo ok, eu assumi os meus erros e vamos aqui aprender juntos, eu acho que isso é muito legal, esse caminho. Acho principalmente quem é mãe de adolescente, que começa a fazer terapia, aí fala assim, meu Deus, eu fui a minha mãe até hoje, né? Aí você vê muito isso com mãe de adolescente, aí fala assim, e agora? Tá tudo perdido. Não, tá tudo certo, o mais importante é começar. E eu acho que a constelação traz muito disso, de colocar luz e clareza, né, nas situações que vêm se repetindo, nos padrões que vêm se repetindo, e a partir do momento que você começa a fazer contato com isso, tá tudo bem, você vai colocar ainda muito mais consciência nesse processo, né? Tão legal isso que você está falando. O Helling, ele diz assim, que pais perfeitos geram filhos neuróticos. Em que sentido? Se eu tenho pais que eles têm uma postura de que eles têm tudo para me dar, não tem por que eu buscar no mundo. Então eu fico ali, eu fico naquela tríade, porque é uma tríade muito forte, mãe, pai e filho. Uhum. Quando os meus pais são imperfeitos, que é o normal, quando eles falham, eu vou buscar aquilo em outro lugar. Por isso que nós constituímos família, ou vamos para carreiras, profissões, empregos, porque nós vamos buscar algo que nós sentimos necessidade e que papai e mamãe não tem mais como suprir, não tem mais como dar. Sim. Então, quando você vira para um adolescente, o adolescente coloca uma questão e você diz, filho, eu errei, né? Nesse ponto eu não consigo fazer mais do que isso, eu não posso fazer diferente, eu posso tentar, mas eu tenho um limite. Esse adolescente olha, ok, então eu também posso ter limites. Sim. Eu também posso errar às vezes. Eu também posso ficar bravo, né? É claro que o amor, ele permeia tudo e ele faz com que nós caminhemos todos para a integração. Mas assumir também esses sentimentos que não são bem vistos no primeiro momento. E é exatamente isso. Quando um pai e uma mãe se admite imperfeito, ele dá espaço para que esses filhos cresçam. Para que eles possam buscar outras coisas e principalmente buscar fora dessa relação de pai e mãe. E aí você vai em busca do mundo. Fica sempre, senão, como você falou, senão fica aquela criança que sempre tá esperando ser perfeito, tá sempre esperando uma aprovação, né? Tá, ser o melhor aluno. Então, assim, ele só tem valor enquanto ele está sendo perfeito, né? Eu acho muito interessante. Exatamente. Esse ponto de vista. Não desenvolve voz interna, né? Eu quero isso, eu gosto disso. O que será que os outros achariam legal? O que meus pais será que seria interessante? Exato. Como eu posso conseguir aprovação? E isso é a imperfeição dos pais que ajuda com que o filho aceite sua imperfeição também. Gente, eu queria só pedir, queria agradecer muito a todo mundo que está aqui na live. Eu queria pedir para vocês fazerem um print aí, quem puder. Porque nós duas estamos com as mãos ocupadas, nossos pequenos, né? Então, quem puder fazer um print dessa cena maravilhosa aqui, com os nossos pequenos participando. Olha o amiguinho. Fala oi pro Beto, já. O amiguinho. Olha lá o amiguinho. E eu queria pedir para vocês também que estão assistindo, que vocês comecem a mandar as perguntas, porque agora a gente já tem só 7 minutinhos, né? Então já está caminhando para o final. Então, quem tiver dúvida, pode mandar. A Mariana falou pra gente sorrir. Sorrir, então pronto. E vai ficar gravada assim a live, espero que dê certo, né? Que eu tô tendo muitos problemas com o meu Instagram, mas seguimos, né? Todo dia. Deixa eu só ver aqui se tem alguma. Aqui que tinha falado, minha mãe vai pra festa comigo. Pronto. E o Gabriel que tinha perguntado sobre perguntas. Então, gente. Só explicando aqui por que a Mariana tá aqui, né? Então, a Mariana, ó, a Maria Helena, que chama a Maria Helena de Mariana. A Maria Helena, ela vai participar desse grupo, né? Mães pelo Mundo, que é uma comunidade que foi criada por mim nesse período de gestação, porque justamente a gente percebe, né, Maria Helena, quando a gente vira mãe, o quanto a gente precisa que alguém segure a nossa mão, né? Isso, muito. Precisa, assim, de suporte, de apoio. Então, por isso que eu criei esse grupo. E quando a gente soma isso a esse processo de sair do seu país de origem, morar fora,
É muito mais coisas, né, que mexe com a nossa cabeça, né, com o nosso feminino, com o nosso profissional. E eu acho interessante você como consteladora, né, que super topou fazer parte do projeto. Estou muito feliz, né, que você vai participar. Então, é por isso que a gente está aqui também divulgando o nosso trabalho em conjunto, né, que está só começando. Ó, o Gabriel colocou assim, Isso. como conciliar a constelação com o progressismo? Eu entendi a pergunta dele, é uma boa pergunta. Eu não entendi, por exemplo. Ah, rapidão. É porque Assim, ó, a ideia cristã do homem cabeça e mulher a ideia cristã do homem cabeça e mulher pescoço, que é algo muito debatido na constelação. É uma boa pergunta. Algumas queixas que nós temos em relação à constelação seria por um olhar que você limita muito a postura feminina, né? Então você tem aí a ideia de que esse homem ele traz mais o racional, então ele tem uma capacidade de decidir as coisas usando mais a razão, e você tem essa mãe que é mais conectada com a emoção. Tanto que nós dizemos, né? O homem à direita, dentro de um sistema familiar, ele é à direita porque ele é quem olha para fora, ele é quem olha para os desafios que a família vai enfrentar, por exemplo, para o mundo, e os filhos à esquerda, porque é onde ficam mais perto do coração da mamãe, né? Então, onde eles vão ter mais afeto, mais proteção. Eu vejo isso como uma questão muito simbólica também. Então, de maneira simbólica, as mulheres, elas costumam estar mais resolvidas com o afeto para transmitir o afeto de uma maneira mais leve. Quando você tira a mãe desse papel e deixa esses homens só com esse pai, você vai ter o que eu trouxe de, às vezes, mais autoritarismo, esse tipo de coisa. Então, nós temos hoje em dia, algumas críticas. Eu acho importante que você sempre reflita e repense, né, as teorias, porque é isso que é legal quando você pensa. As coisas, elas não podem ser encaradas como verdade absoluta, elas têm que ser questionadas, sim. O que eu acho interessante aqui em casa, o que eu busco quando eu penso na constelação, é nessa reconciliação desse masculino e desse feminino em mim, desse papai e dessa mamãe em mim. A reconciliação com a minha história, com a minha origem, com essa imagem interna. E a partir dessa reconciliação, como eu posso atuar no mundo? Quando nós falamos em famílias, algumas famílias vão ter estruturas diferentes. Às vezes, alguma mulher, mesmo depois de ter feito todo um processo, ela vai ter uma voz muito mais ativa e você vai encontrar um homem com uma voz muito mais acolhedora ou muito mais suave para falar com os filhos. Não tem problema, é mais uma forma de se constituir. O importante é que os dois tenham esses aspectos internos bem estabelecidos para que essa criança tenha essas duas polaridades. Para que exista alguém que acolhe e exista alguém que incentive. Às vezes, quando, isso é mais comum nas mulheres, tentam fazer os dois papéis, isso é muito confuso para a criança. Então, você chega, às vezes, com uma mãe, por exemplo, que grita com o filho de tarde por uma coisa que acredita que ele deveria ter feito, tentando pôr ordem, e à noite pede para esse filho dormir na cama com ela, porque está se sentindo culpada. Então, esse desequilíbrio é muito negativo para a criança. Né? Então, essa ambiguidade. O que esperar dessa mãe, né? Ele não entende. Exato. E essa criança, essa mulher acaba se sentindo muito sobrecarregada, muito cansada. Quando você tem esses papéis mais estabelecidos, você vai ter da maneira como for possível para cada família, até culturalmente. Sim. Mas quando você tem papéis, você pode ficar mais nessa função, há mais descanso, né? Ó, você tá vendo? Mas então eu não preciso fazer tudo. Tá acabando aqui o nosso tempinho, a gente só tem mais um minutinho. Então, assim, ficou muito gostinho de quero mais, sendo bem sincera contigo. Muito gostinho de quero mais, quero já outra live contigo, porque foi muito maravilhosa. Eu posso dizer assim que eu amo esse tipo de conversa, porque a gente tem que colocar consciência na nossa maternidade, sim. E como você falou, não são protocolos, não são teorias rígidas. A gente tem que pega a teoria e fala, ok, como eu posso aplicar isso dentro da minha realidade? Como que eu posso adaptar isso? E faz sentido. Muito legal. Porque, o Gabriel falando, tô na próxima. Eu acho assim, em resumo, é sempre assim, quando você começa a estudar, fala assim, ok, aprendi isso, mas o que faz sentido para mim, né? Mas eu queria isso. Quero muito. É aquilo que nós falamos da diferença. A diferença da informação para conhecimento, né? Conhecimento é quando eu assimilo o conteúdo, quando ele começa a fazer parte de mim, parte do meu dia a dia. Então ele passa pelo meu filtro pessoal.
pela minha história, pela minha trajetória, pelas minhas influências. Também é um prazer para mim estar aqui. Gosto demais de você, Amanda. Fiquei muito feliz com o convite. Sim. É muito bom estar aqui participando. E é isso, vamos pensar em mais temas e bora discutir esse maternar com as suas dores e amores, né? É leve, né?